Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pedrado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, eu queria adotar uma postura diferente hoje nesse episódio, um pouquinho mais relaxada, digamos assim, porque, bom, eu sinto que esse episódio vai ser diferente das coisas que geralmente eu trago pra vocês. Tipo, uma das grandes características do meu podcast, que existe já há quase um ano, meu Deus do céu. Nem parece que o tempo passou tão rápido. Mas uma das características que eu. Aquele momentinho que você vai saber que você vai ouvir uma coisa, que uma dica, que uma coisa que você vai gostar, sabe? Esse era o ponto dele. Esse sempre foi o ponto desse podcast. Uma das coisas que eu queria trazer de mudança em 2022 era não ser tão positivo. De trazer umas coisas assim mais que eu questione. E eu já trago isso no normal, nas minhas resenhas, mesmo quando eu gosto do livro. Eu questiono pontos dele, eu tento falar das coisas de que ele não foi muito bem sucedido, eu tento ser imparcial sobre algumas questões. Eu digo também aquilo que eu que eu realmente sinto em relação à história, o que ela me fez pensar, o que ela me fez sentir. Então, eu preciso que esse episódio vocês levem isso em consideração. Esse episódio não é o episódio que eu tava planejando em fazer um grande famigerado roast, assim. Eu não sei a palavra em inglês. Gente, eu juro por Deus que eu não sou nome gringo. Eu sei uma palavra em português, tô sem português pra isso. Uma grande queimação, vamos colocar assim. Esse é um projeto que eu quero fazer ainda. Pegar um livro ruim e basicamente divertir, porque a gente sabe que isso dá engajamento. Nada como um pouco de negatividade pra você dar aquela sua risadinha. E eu tinha um outro livro planejado pra hoje. Eu tinha um outro plano, porque eu tinha acabado de fazer uma leitura super pesada, muito boa, mas muito pesada, que eu fiquei me sentindo muito conflituoso, muito tocado por isso. Então eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma leitura leve. Eu vou ser, sabe, trazer uma coisa assim que seja tranquila, alguma coisa que eu possa trazer um engajamento porque vai ganhar filme. Acabou que, tipo, esse meu plano não deu certo. Ele vem aí, esse episódio vem aí, mas uma outra leitura entrou no caminho disso. Uma leitura que eu não estava esperando ter acesso a essa leitura, mas acabou. Circunstâncias me fizeram ter acesso a essa leitura. É uma leitura de uma coisa bem popular. Eu tenho o dado específico, perdão, o dado específico se é uma coisa global, então eu vou dizer apenas aquilo que eu realmente sei. Que esse foi o livro de romance mais bem vendido. O mais vendido de 2021. Foi o que mais fez barulho. Ele fez um barulho gigante no TikTok, né, no famigerado BookTok, a fonte de todo o mal do mundo atual. E tô brincando, gente, brincando. Ou não. Enfim, e ele fez esse grande barulho, etc, etc, etc. E eu tava tipo assim, meu podcast precisa de engajamento. Sim, eu nunca menti que às vezes eu me disponho a ler algumas coisas por esse motivo, mas geralmente eu gosto. Tipo assim, geralmente mesmo quando eu faço essas escolhas puramente na base do papai precisa do dinheiro, papai precisa dos cliques, geralmente na verdade quase toda vez, eu acerto e acabo gostando. Foi assim, por exemplo, com Bridgerton, na época da segunda temporada, que eu achei um livro legal, que eu achei um livro divertido, que eu realmente, como não fiz, por exemplo, como diz nossa sábia Glória Pérez, pobre de quem não sabe voar, eu voei. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tolerância muito grande a muita coisa. Então, romance, eu. Ah, o Lucas está dizendo que você tem que ser sem critérios e que romances só podem ser apreciados se você desligar o seu cérebro e se você ignorar coisas. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que eu encaro
cada leitura como aquilo que ela se propõe a ser. Sempre fiz isso e sempre continuarei fazendo. Então eu preciso ser assim, muito sincero. Esse livro me proporcionou uma quantidade igual de divertimento e de irritação. A parte do divertimento são de coisas em que eu realmente achei em que ele foi bem sucedido. E claramente é um livro envolvente, porque eu li esse troço em um dia. Então, temos isso. A parte da irritação, porque esse livro não é bom. Esse livro não é bom, mas eu consigo entender porque as pessoas se conectaram com esse livro. Porque esse livro vendeu tanto. Porque esse livro gerou todo esse barulho e as pessoas ficaram, meu Deus, é o próximo Graal. E também criou esse discurso estranho que tu só pode apreciar romance se você desligar o seu cérebro. Gente, as coisas não são assim. Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu tô trazendo isso desde já, o que quebra um pouco do formato que geralmente eu trago aqui no podcast, porque eu realmente não quero ser aquele cara, sabe? Sabe o que eu tô falando? É aquele cara, aquela pessoa que, ai meu Deus, eu odeio coisas populares. Ai, porque isso é muito mainstream pra mim. Eu só irei ler coisas que falem sobre grandes capítulos sociais da história. Eu não, isso aí não passa de uma grande publicação midiática do sei o que, não, amigo, não. É por isso que você não pega ninguém. É por isso que as pessoas não gostam de ficar perto de você quando você vai no rolê. Porque você é chata. Porque você é insuportável. Então, eu não quero ser esse cara. Não serei esse cara. Então, por isso que eu estou dizendo, antecipando coisas que podem vir nos argumentos, caso você comente sobre este episódio, ou quando você está ouvindo e esteja julgando seu queridíssimo apresentador, que eu sou uma pessoa que não tem medo de voar. Eu amo um clichê. Adoro. Nossa, sabe aquela palhaçadinha de, oh meu Deus, eles vão para um hotel, mas só tem uma cama. Vivo por isso, bicho. Vivo por isso, não tenho problema. Mas sabe qual é o meu problema? É quando você não sabe o que fazer com isso. E esse é provavelmente o meu maior calcanhar de Aquiles com esse livro, que eu, meu Deus, eu falei tudo sempre, não falei o nome do livro. O nome do livro é Hipótese do Amor. Quer dizer, eu não sei se eu já falei o nome do livro, mas estou falando do livro agora, caso eu não tenha falado. Eu tô fazendo isso aqui de um jeito um pouco mais aberto do que geralmente eu faço, como eu falei, tô tentando quebrar um pouco do formato, porque eu quero que seja uma discussão leve. Porque se eu deixar no meu formato antigo, eu ia me tornar aquele cara e seria o meu modo Gremlin, o meu modo, sabe? Não quero ser assim, cara. Não serei assim. Mas enfim, caso não tenha falado o nome do livro, porque eu não lembro, porque isso já vai fazer quase 10 minutos, o nome do livro é A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. E curiosidades sobre o livro, aproveitar que a gente está aqui, vamos fingir que eu não fiz todo esse grande prólogo. A Ali é uma PhD em neurociência, com vários artigos publicados, e que, cara, essa mulher é incrível. Tipo, essa mulher claramente é incrível, ela claramente, sabe, ela fez o nome dela. E eu aplaudo ela por isso. Mas é fascinante que ela tenha encontrado sucesso, tipo, sucesso, digamos assim, financeiro e etc., com uma fanfic Raylo. Sim, vamos entrar nesse assunto. Esse livro, ele originalmente era uma fanfic. Raylo, que Raylo é o casal Rey Ninguém e Kylo Ren de Star Wars, da trilogia nova de Star Wars. Existiam coisas sobre esse casal, flutuações sobre ele em 2015, mas quando saiu Os Últimos Jedi em 2017, acho que foi 2017, foi 2017, não sei, Os Últimos Jedi em 2017, o episódio famigerado, episódio 8 de Star Wars, né? Foi quando esse chip ele foi solidificado, né? E que, como nós sabemos, é um dos grandes danos à cultura.
uma assombração, um encosto que estará eternamente marcado na cultura pop e que daqui a vários anos nós vamos estudar todos os males que isso causou e todos os crimes que o Ryan Johnson um dia irá ter que pagar. O Último Jedi é bom, só deixando isso claro. Enfim, começou com esse livro, etc. Fez lá o seu sucessinho. A editora percebeu que eles poderiam lucrar em cima disso. Ela mudou os nomes e saiu como livro. Mas, e assim, gente, vamos começar também tirando esse outro elefante na sala. Eu não tô dizendo que eu tô julgando também o livro por ter sido uma fanfic. Existem casos que a gente pode ver aí, independente da qualidade ou não, que mostram como isso é um formato que pode ser bem sucedido. Por exemplo, uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, mas a gente sabe os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, essa série imortal que basicamente tem 5 bilhões de livros e que nunca acaba, nunca, e o universo só continua expandindo, 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 expandindo. Pois é, isso era uma fanfic de Harry Potter. Olha só. É uma fanfic de Harry Potter. É um dos casos, acho que talvez, de maior exemplo de sucesso e aclamação literária, assim. Então tá aí, Instrumentos Mortais. Então, uma fanfic que vira um outro livro de sucesso não é algo incomum. Existem inúmeros casos disso. 50 Tons de Cinza, da Ian James, After, da Anna Todd, Divina Comédia, do Dante Alighieri. Não falta fanfic de sucesso nesse mundo. Então, eu diria que isso é a parte das principais qualidades do livro e parte dos maiores defeitos do livro. Vamos começar na parte das qualidades, porque, enfim, eu claramente estou num tom mais negativo do que o normal. Eu vou dizer o que esse livro tem de bom. Esse livro é um livro envolvente. Eu li esse troço em um dia. Eu não tenho mais cabeça para ler livro em um dia. Eu não sou mais essa pessoa. Ou o livro ele é muito curto, ou ele é muito envolvente. Tipo, não existe. É 8 ou 80, sabe? Gente, não tem como. Não tem como, 2020 não existe isso. Eu sou muito velho para poder fazer isso hoje em dia. Então o fato desse livro ter realmente feito eu ler ele inteiro, de cabo a rabo, é porque ele realmente tem um ritmo muito bom. Coisas sempre estão acontecendo nessa história. Sempre estão acontecendo nessa história. Sempre tem. Os livros, eles geralmente, alguns capítulos terminam com um ganchinho. Isso é uma coisa que eu acho muito boa, porque tu realmente fica tipo assim, nossa, o que vai acontecer? Nossa, o que será que vem aí? Será que algo vem aí? Com certeza vem aí. E realmente vem. Olha só. Realmente vem, realmente vem. E eu acho que isso faz com que tu não canse, sabe? Tu vai acompanhando o livro, tu vai passando, as coisas vão acontecendo, tu fica, o que será que vai acontecer? Etc, etc, etc. Ok, mentira, tu não fica o que será que vai acontecer, porque o livro é extremamente previsível. Mas tem um ritmo legal, sabe? Não é uma coisa mecânica, tu sente que as coisas estão encaminhando. Aproveitando que a gente tá aqui, deixa eu falar a história do livro, porque eu quero entrar em algumas coisas e eu percebi que eu ainda não falei a história do livro, olha só. Mas vamos lá. Vou pegar aqui o livro e ler pra você. Primeiro eu vou ler a tagline, que eu acho isso aqui muito bom, porque vai definir muito bem o tom do que eu vou seguir daqui pra frente. Quando um namoro de mentira entre cientistas encontra a irresistível força da atração, todas as teorias cuidadosamente calculadas sobre o amor são postas à prova. Vamos lá. Olive Smith, aluna do doutorado em biologia da Universidade de Stanford, acredita na ciência, não em algo incontrolável como amor. Mentira, ela só é solitária. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntar os dois. Para mostrar que está feliz com essa escolha, Olive precisa ser convincente. Afinal, cientistas exigem provas. Sem muitas opções, ela resolve inventar um namoro de mentira. E no momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Adam Carlson, um jovem professor de prestígio, conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão, e aquela pequena possibilidade científica, que era apenas uma hipótese sobre o amor, transforma-se em algo totalmente inesperado. Com personagens cativantes, não tanto, e diálogos divertidos, também não tanto. Este livro sexy e inteligente, esse livro não é sexy.
se tornou uma sensação do TikTok. Isso é verdade. Enfim, galera. Tá, tá bom. Esse livro, ele... Tá, eu vou dizer só o problema com esse livro, e que eu digo que é o problema dele de ser uma fanfic. Eu não sou contra clichês. Eu acho que clichês importam. Eu acho que clichês funcionam por um motivo. Eles adocicam a sua história. Eles dão aquele sabor, eles dão aquela crocância. Eles fazem com que, por exemplo, eles são o que definem um bom filme da sessão da tarde, sabe? Tipo, é como se quando você assiste Legalmente Loira e você acompanha toda a jornada da Elle Woods com aquela atuação muito incrível, muito cativante da Reese Witherspoon, e quando tem aquele momento onde ela literalmente ela resolve o caso, porque ela percebe que o cara é gay, você pensa, nossa, isso poderia ser homofóbico, mas é divertido e eram os anos 2000, então eu vou deixar passar, porque a Elle Woods, sabe, é esse tipo de farofa, esse tipo de farofa que é boa, existe uma construção. Então, eu sinto que esse livro, talvez pelo fato de ser uma fanfic, ou talvez não, essa não é a discussão que a gente vai tendo, mas esse livro, eles são os clichês da história e depois a história. Tipo assim, parece que a autora, ela fez um checklist, todos os clichês de romance possíveis e inimagináveis, foi colocando numa listinha, e a cada cena do livro, ela colocava cada um desses clichês acontecendo de uma vez. Tipo assim, teve uma hora em que eu fui colocando na minha lista várias coisas na minha cabeça, e do que poderia acontecer, e o livro foi jogando elas quase na mesma ordem em que eu tava imaginando. Tipo, foi praticamente um fenômeno sobrenatural. Tipo, tem tudo. Temos o melhor amigo gay, na verdade é o melhor amigo bi, e aí o cara, o Adam, ele também tem um amigo, ele tem um amigo gay, todo mundo é malhado, todo mundo é incrivelmente atraente, todo mundo é incrível, e aí, tipo, toda a história gira em torno de desencontros, desinformação, constrangimento. Ok, tudo bem. O problema é que um é um cara de 34 anos e uma moça de 26. Alguns comportamentos ali não combinam, sabe? Não combinam. Eles parecem dois adolescentes. Eu tava tipo assim, meu bem, ninguém acredita nisso. Pessoas dessa idade não agem assim. Se, a pessoa, se alguém age assim, nessa idade, é terapia urgente. Pelo amor de Deus, não. As pessoas não agem assim. E sabe quantas situações que estão extremamente de filme? Que, tipo assim, o livro ele flerta com a ideia de que ele é autoconsciente. Porque eles falam, isso parece até uma história de comédia romântica. Oh. Eu tava tipo assim, você não vai conseguir um passe por isso. Você não vai conseguir se safar disso. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai. Você não vai. Não é assim que a banda toca. E cara, parece que quanto mais eu lia, mais o livro ia, tipo, nisso. E tipo assim, como eu falei, o livro ele é muito envolvente, sabe? Tipo, tu lê e tu pensa, nossa, vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E acontece exatamente isso. Eu pensei, nossa, esse conflito aqui não tem uma solução. Com certeza vai aparecer algum tipo de recurso literalmente do vácuo que a autora vai criar, e esse recurso vai resolver esse problema. No próximo capítulo, ele vai estar resolvido. E é exatamente o que acontece. É impressionante. O livro, ele age como se fosse um relógio de coisas batidas. Vai pra isso, vai pra isso, vai pra isso, vai pra isso. E olha, eu tô avaliando ele inteiramente pelo aspecto dele. Porque se eu fosse avaliar ele como uma fanfic real, aí que eu ficaria com raiva, aí despertaria algo em mim, algo sombrio, algo que eu não gosto de falar, algo que eu não gosto de trazer, algo que me dá repulsa. Porque a autora nem escondeu, inclusive nem a capa e nem o nome, que o cara é o Adam Driver, sabe? Tipo assim, claramente é o Kylo Ren. E, sério, se eu pudesse fazer um jogo de bebê toda vez em que ela descreve o quanto as mãos dele são grandes, eu entraria em um coma alcoólico. Porque é sério, tipo, tem uma hora em que isso acontece tantas vezes no mesmo capítulo que eu tava ficando desesperado. Eu falo, cara, esse cara, sabe aquele gif da Nicole Kidman no Oscar, ela batendo palma, onde as mãos dela basicamente se transformaram nas mãos do Slenderman? Parecia que ela tava descrevendo isso. Toda hora, não, porque sua mão enorme envolveu a minha. E aí, quando ele fechava o punho, ele fechava a minha mão inteira. Eu tava, meu bem, que isso?
Meu bem, não foge, que isso é uma anomalia genética. Ele claramente é um alienígena, ele claramente precisa ser estudado. Porque, bicho, era muito estranho. Tipo assim, o livro ele age como se as coisas fossem super normais. E não é, cara, não é. Não tenho medo de voar, mas esse livro me fez muito perto, chegou um período muito perto de cair. Porque, cara, não rola, tipo, não rola. E aí, coisas boas que o livro tem, vamos trazer de novo coisas boas. Ele traz uma discussão muito interessante sobre as mulheres na ciência, sabe? Tipo, a autora, ela é, como eu falei, é uma cientista, tipo, de verdade, sabe? Ela está acostumada com o mundo acadêmico, com aquele cenário. Então dá pra ver quando ela construiu esses momentos, ela construiu, tipo assim, as frustrações que a Olive passa e que a amiga dela também passa, que as mulheres em si passam dentro do campo acadêmico, do campo científico, dá pra ver que é uma coisa muito sincera. Então esse deve ser o aspecto que eu mais gostei além do ritmo, porque realmente ela mostra o quanto elas têm que se esforçar, o quanto aquilo demanda muito e não tem um reconhecimento que os homens têm. Isso é uma coisa que eu achei legal. Isso é uma coisa que eu achei interessante do livro. E que é uma coisa que ela poderia ter explorado muito mais. Se ela não tivesse toda hora empacando com o quanto. Nossa, como o Adam Driver é gostoso. Eu tava tipo assim, bicho, não. Chega. Pelo amor de Deus, conte uma história. Eu não preciso que você me descreva pela 15ª vez como o sol batendo no tanquinho dele faz ele. Não! Não, escreve uma história. Por que não escrever uma história? Escrever uma história seria tão legal. E aí o que, é que ela faz? Aos 45 segundos do segundo tempo, quando ele percebe que o terceiro ato basicamente não tem nenhum conflito, ela joga um plot de abuso. Eu fiquei, uau, isso realmente veio do nada. E aí, como ela resolve esse plot de abuso, uma personagem tem literalmente uma gravação que ela tinha que ter mandado para uma outra personagem. Ela descobre que ela estava gravando esse tempo inteiro, toda a conversa, ela tem um registro do abusador falando, e ela leva isso, eles têm um conflito público e o. Assim. Assim. Sabe? Tipo, sabe? Tipo, o jeito como o negócio acontece é artificial. A reação da pessoa que sofre abuso eu achei realista, porque mostra um medo, né, em relação a esse tipo de coisa, como isso afeta, como é uma coisa complicada. Tipo, não tenho problema com isso. Também é uma coisa relevante. Mas é tão artificial. E a resolução é mais artificial ainda. Isso porque eu nem cheguei a falar da cena de sexo entre nossos protagonistas. Gente, é um livro de romance. Eu não sei se isso conta como um spoiler que eles transam, que eles se beijam. Mas vamos supor que você pense que não. Alerta de spoiler. Adultos transam. Adultos que claramente têm intenção um pelo outro transam. Tá na sinopse. Enfim, deve ser a pior cena de sexo que eu já li na minha vida. Tipo assim, é uma coisa horrenda. Horrenda mesmo, assim. Eu não sei se. É, eu não sei se a autora. Eu não sei como fala isso. Eu não sei se ela sabe como isso funciona. Eu, como. Eu sei como funciona. Eu sei como funciona. Não é assim. Tipo assim, a autora claramente sabe como funciona, né, gente? Eu tô brincando. Mas ela não sabe descrever. E o que ela descreveu pra mim era mais próximo de um horror Lovecraftiano do que de duas pessoas transando, demonstrando sentimento. É uma coisa tão. 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 que eu tava rindo, sabe? E eu não sou também inexperiente com sexo ruim. Se você acompanha a autora Sarah J. Maas, da grande obra Corte de Espinhos e Rosas, que também geraria um episódio muito interessante falando sobre coisas negativas e positivas, você está você já está vacinado contra ruindades libidinosas. Mas isso aqui, meu bem, isso aqui, isso aqui merece um prêmio. Merece um prêmio de ruindade. Porque, olha, são uns 3 capítulos de pura agonia em que eu tava segurando o riso, pensando assim, cara, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar continuando revisando a introdução do meu TCC. Podia estar fazendo isso, podia, mas não estou aqui. Por quê? Porque eu quero engajamento. Porque eu preciso terminar a droga desse livro e eu preciso falar sobre ele.
Ai, cara, meu Deus, enfim. Enfim. Mas eu tô tentando ser legal. Vamos lá. É, falando do porquê eu entendo porque esse livro fez sucesso. Bom, eu gosto de que a protagonista ela é uma personagem bem vulnerável. Ela. Eu não digo vulnerável no sentido de ser, tipo assim, indefesa. Mas eu gosto que ela é, tipo, determinada em algumas coisas, sabe? Ela tem as falhas dela. Mas ela realmente tá buscando aquele sucesso acadêmico, ela realmente quer aquele programa, ela tá lutando por isso. Eu gosto que ela tem uma motivação própria, que ela não tá, digamos assim, só sendo movida pela atração que ela sente pelo cara. Isso é uma coisa bacana. Ela é uma personagem que eu me vi muito nela, porque ela é uma pessoa solitária, ela tem medo de abandono e ela constantemente pensa que tá fazendo tudo de errado. E eu fiquei tipo assim, that's literally me, olha só eu. Que lindo, dei minhas inseguranças nessa história. Enfim. E eu achei isso bacana de mostrar esse arco de crescimento dela desenvolvendo mais confiança, mais segurança sobre o próprio trabalho, sobre as coisas que ela queria. Foi algo legal, foi algo interessante. Hum, Mas eu não consegui levar a sério o personagem masculino em momento nenhum, porque ele era o Adam Driver. E a autora não fez nenhuma questão de esconder que era o Adam Driver. Então o romance ficou muito unilateral pra mim, porque toda vez que ele falava, eu imaginava o Adam Driver. Se você é fã do Adam Driver, eu tenho uma amiga que é fã do Adam Driver, ela deu 5 estrelas pra esse livro. Um beijo, minha amiga, você sabe quem você é, eu não vou aqui dizer o seu nome. Então, espero que bom que você ficou feliz desse livro, deve ter sido muito legal pra você e você deve ter ficado muito engajada. Então, fico feliz por você, mas não me desceu. Ahn, eu fiquei horrorizado. É isso, cara. Eu não vou esconder, gente. Eu não conseguia levar a sério. E um romance, ele não pode ser unilateral, sabe, gente? Um romance tem que ser várias coisas. Ele não pode ser só isso. Ele tem que ser bacana, ele tem que ter os dois lados. E, tipo assim, o lado dele era legal, tipo, os momentos que ele mostrava é, que ele se importava com ela, com as coisas. Mas toda a dinâmica toda a dinâmica do do que tá rolando era muito clichê. Tipo, ele é todo aquele negócio que, ele odeia todo mundo menos ela. Ele trata todo mundo bem menos ela. Ele faz isso, não sei o que, menos com ela. E, cara, mas tentando de novo ser positivo, a parte que eu consigo entender porque esse livro fez sucesso. Como eu falei, é uma história envolvente, é uma história divertida. Ele tem um ritmo rápido, tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre uma dinâmica acontecendo, tem sempre alguém fazendo uma piadinha, um momento engraçadinho, uma coisa meio. Então dá pra ver porque as pessoas gostaram, dá pra ver porque as pessoas engajaram com a história. A protagonista ela é bem relacionável. Aí eu fico pensando assim, ela é relacionável porque ela é uma personagem bem escrita, ou porque eu sou uma pessoa, ou porque talvez eu seja básico e não tenha personalidade. Não sabemos e nunca saberemos. Eu não sei. talvez, talvez eu seja básico. Ou não, não sei, não sei. Vamos dizer que é a qualidade do livro. Vamos dizer que é a qualidade do livro. E tem o apelo de ser uma fanfic, tem o apelo de a gente ter esse romance. E aí o livro ele faz um grande esforço para, mesmo sendo um romance entre um estudante e um professor, de não ser uma coisa problemática. Ela se esforça para fazer isso. E o livro ele tem essa coisa da questão da mulher na ciência, de coisa de pesquisa, e como isso é complicado de aprovar, de ter que ir para palestras, de ter que fazer networking, de ter que fazer teu nome e divulgar. E se isso é complicado nos Estados Unidos, no Brasil é pior ainda. Então, tem essas coisas, esses fatores que fazem com que o livro seja popular, que fazem com que o livro seja divertido. Ele tem uns momentos engraçados, ele tem umas sacadas de humor boas. Os diálogos entre a Olive e o Adam são. Tá, eles não são bons, mas eles não me irritaram de ler. O que me irritou é porque o livro ele não tem uma história. Ele tem os clichês, e dos clichês ele tem uma história. Mas, tipo, ele. Sabe? Ele é um fiapo de uma trama que não tem uma reviravolta. Lucas, tá esperando reviravolta? Não. Eu não tô esperando que esse seja,
sei lá, tipo, igual Telecriminal, não. Mas eu espero que ele tenha alguma coisa. Que não seja só, tipo assim, sucessão de clichê atrás de clichê. Que não seja sobre essa grande fantasia sexual com Adam Driver. Eu queria que ele fosse uma história própria. Que ele tivesse uma trama própria. Que se ele for... E ele não tem. Então... É isso, sabe? Tipo... eu li o livro. Certamente é um livro que foi escrito. Espero que a autora seja feliz. Espero que... E se você gostou do livro, eu não tô dizendo que... Eu não tô falando sobre o seu gosto. Eu estou falando basicamente da minha experiência pessoal. E esse livro me provou algo que eu já suspeitava. Mas agora eu tenho provas científicas. Isso me provou que pessoas héteros não sabem escrever cenas. É uma grande lição que eu levarei para a minha vida. E eu espero que... eu espero que isso seja construtivo para mim. e para quem estiver ouvindo também, que concorde comigo. Eu também ia falar alguma coisa sobre os coadjuvantes, mas eles são literalmente o maior do clichê. Eles estão lá, os personagens LGBT, eles existem para ser sassy. Literalmente, eles existem para fazer um comentário engraçadinho, um comentário debochado. Yay! Yay! Yes, girl! Queen! Slay! Eles são basicamente isso. Então, eu não tô falando isso como algo problemático. Eles só são assim. Então o livro ele teve um certo quê de 2002 aí, um suquinho dos anos 2000 que me fez dar umas risadinhas. Mas ele não é um livro que eu digo, nossa, que legal. Eu dei esse livro recente de presente pra uma grande amiga próxima minha, porque eu acho que ela vai gostar, porque diferente de mim, ela não é amarga com a vida e não é calejada com tantas dores. Então, provavelmente ela vai olhar pra tudo isso que eu acabei de falar pra vocês e dizer: não, me diverti, achei legal e achei romântico. E eu fico feliz que ela vai provavelmente achar isso. Não foi o meu caso, como eu falei. E eu estou aqui. E eu sobrevivi a este livro. Não desejo ler mais absolutamente mais nada da autora, principalmente porque já me falaram que os livros dela são todos iguais, só muda os nomes. Mas eu fico feliz pela experiência que eu tive de ler o livro e de eu fui buscar ter uma opinião própria sobre ele. E eu não desejo absolutamente nada contra. Se você gostou do livro, que bom que ele funcionou pra você, que bom que você achou legal. De verdade, continue assim, seja feliz, seja alegre no seu momento. Esse momento é seu e apenas seu. Não foi o meu caso, mas tá tudo bem. E é isso, gente. Esse foi o Pendurado na Estante versão versão translocada. Eu tinha muita coisa pra falar sobre esse livro que eu não sabia como falar, então perdão por esse... ou não, por esse momento gigantesco onde eu passei basicamente meia hora descascando uma história que, embora... Enfim, gente, não gostei disso. Eu não gostei desse livro. E eu espero que minha amiga nunca ouça esse episódio, mas se você chegar a ouvir, meu bem, desculpa. Eu sei que você gosta de uma farofa, é por isso que eu te dei o desejo de uma farofa. Mas acho que eu devia ter lido antes de dar esse presente. Então, é isso. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o Pendurado na Estante. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem acompanhando o podcast, por engajarem. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço e eu vejo vocês semana que vem. É isso, gente. É isso.